A menor oferta de boiadas terminadas nesta sexta-feira ainda permite espaços para altas, mesmo tímidas na arroba do boi gordo. O presidente da ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, Sérgio Mendes, pede o fim do tabelamento do frete rodoviário. Você vai conhecer um pouco da história e das características de uma importante ferramenta na lida do gado na região do Pantanal. Estamos falando do cavalo pantaneiro, assunto de hoje no quadro Tecnologia e Produção. As informações e as imagens do leilão Nelore 4x4 que você acompanha amanhã, a partir das 2 da tarde aqui no canal do Boi. Oferta de 50 touros Nelore PO melhoradores, avaliados pelo PMGZ, e mais 3.000 animais de corte. Está no ar o Mais Pecuária. Começamos o Mais Pecuária de hoje destacando um pouco da história e das características de uma importante ferramenta na lida do gado na região do Pantanal. É o cavalo pantaneiro, assunto de hoje do quadro Tecnologia e Produção com a repórter Kylie Rodrigues. O cavalo pantaneiro tem sua origem dos cavalos ibéricos, trazidos ao Brasil na época da colonização. É rústico, porém domável, excelente para a lida do gado. Na época de cheia, é instrumento fundamental no manejo com o rebanho. A Embrapa Pantanal tem um núcleo de criação de cavalos pantaneiros que tem estudado várias características dos animais, como, por exemplo, eficiência alimentar e tolerância ao calor. Outro trabalho paralelo é em relação à quantificação monetária que o animal presta ao criador. No estudo de caso, numa fazenda do Pantanal, nós verificamos que no sistema de criação do cavalo pantaneiro no Pantanal, ele tem praticamente 64% de renovabilidade. Então, 64% dos recursos que ele utiliza é renovável. E para isso a gente também quantificou em termos monetários esse valor. É claro que esse valor ele vai variar de sistema para sistema e quanto mais próximo do ambiente natural, maior o valor do cavalo pantaneiro. É importante discutir isso, pesquisadora, porque haja visto que o cavalo pantaneiro é uma ferramenta nas propriedades rurais. Com certeza, ele presta um valioso serviço, principalmente para aquelas áreas inundáveis, onde outra raça não aguentaria ficar muito tempo dentro da água, enquanto que o cavalo pantaneiro suporta longos períodos dentro da água. Kylie Rodrigues para o SBA. Agora são 5h53, vamos começar o nosso giro de informações do tempo. Começamos com destaque para um sistema de baixa pressão que está no Paraguai. As imagens de satélite já mostram as nuvens carregadas. Vamos saber da Maria Clara como é que fica o tempo nos próximos dias. Olá, Maria Clara, seja bem-vinda, muito boa noite para você. Já quase boa noite, né? Faltando 5 minutos quase para 6 no horário de Brasília. Como é que fica a previsão para os próximos dias? O que essa frente fria vai interferir? Todos que nos assistem. Olha só, neste momento nós temos o sistema de baixa pressão no Paraguai e este sistema já provocou transtornos, já trouxe chuva volumosa com trovoadas, granizo em algumas áreas e há condições também para que este sistema vá avançando para o sudeste do Brasil. Por enquanto, as imagens de satélite mostram as nuvens bem carregadas aqui no Paraguai e avançando aqui pelo Brasil. E para os próximos dias, a tendência é que estas instabilidades avancem e deixem de provocar chuva no Paraguai. Todo o Paraguai vai receber chuva, mas com acumulados de no máximo 5 a 15 milímetros entre 24 e 28 do mês de novembro. Ou seja, essa chuva ela traz mais barulho do que realmente o volume de chuva expressivo. Então, todas as áreas aqui do Paraguai recebem um baixo acumulado de chuva nesses primeiros 5 dias.
Depois disso, entre 29 e 3 do mês de dezembro, a chuva volta a ganhar intensidade pelo Paraguai. Aí já são cerca de 30 milímetros acumulados em todo o país, uma chuva bastante expressiva no segundo período, entre 29 e 3 do mês de dezembro, é uma chuva já mais generalizada. Essa chuva de agora é mais barulho, é mais transtornos com relação a trovoadas e também com relação a granizo e também ventanias. Depois disso, estas instabilidades avançam, dão origem a uma frente fria e aqui no Brasil a condição é para temporais, principalmente no estado do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Alguns destes estados já tiveram uma chuva bastante expressiva nesta sexta-feira e deve continuar chovendo também ao longo do sábado com a passagem da frente fria. Os volumes de chuva ficam em torno de 30 milímetros aqui no Sudeste, 50 em Goiás e 70 no estado do Mato Grosso. No segundo período, entre 29 e 3 de dezembro, a chuva continua mais concentrada aqui na faixa central do país, ou seja, Sudeste, Centro-Oeste, região do Mato Piba e até parte da região norte do Brasil, vai receber um volume de podendo chegar até 100 milímetros acumulados. E na metade sul, as instabilidades não têm potencial para provocar chuva volumosa e isso continua também entre 4 e 8 do mês de dezembro. Não tem previsão de chuva significativa na metade sul, com bem contrastante com a metade norte do país, região do Mato Piba, Tocantins, interior do Nordeste, são áreas que vão receber um volume muito expressivo de chuva, uma chuva bastante significativa. Essa chuva começa a perder intensidade a partir do dia 9 e 10 do mês de dezembro. Algumas áreas ainda recebem algum volume de chuva neste período, mas a chuva vai perdendo intensidade e depois disso ela volta a migrar para a região sul do país. Antes do dia 8 do mês de dezembro, o cenário é bem esse aqui. Pouca chuva na região sul e muita chuva no centro e norte do Brasil. Zaidan. O mapa, então, prevendo muita chuva para Tocantins, não é? O lado oeste da Bahia. Legal, obrigado, Maria Clara. Maria Clara volta daqui a pouco com a previsão específica para as regiões do país. 5h59 no horário de Brasília, um pouquinho da nossa agenda de leilões neste domingo, depois de amanhã. A partir das 2 da tarde, você vai ver aqui conosco o 13º leilão Prova de Ganho em Peso a Pasto. Esse leilão faz parte de uma semana bastante movimentada em Barreiras, na Bahia. Um encontro de produtores de leite já foi realizado. Um leilão de gado de leite também, com realização da Central Leilões, transmitido esta semana pelo Agrocanal. E a semana as atividades terminam com esse leilão no domingo à tarde, também com realização da Central Leilões. Vamos para Barreiras, na Bahia, um abraço a todos vocês daí, conversar com o Júnior Reis da Central Leilões. Ô Júnior, muito boa noite, seja bem-vindo, fala desse leilão para a gente aí. Muito boa noite, Zaidan, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo canal do Boi. Estamos aqui em Barreiras, no oeste baiano, onde está sendo realizado a Oeste Genética, né? Que começou hoje, agora de manhã com as palestras, agora na parte da tarde também, os palestrantes falaram mais um pouco sobre a genética aqui do oeste baiano, e onde ela se encerra no domingo, agora com o grande leilão do seu Antônio Balbino, 13º leilão Prova de Ganho em Peso a Pasto, com uma oferta de 200 touros Nelores, e 50 matrizes, 100% com prenhez positiva. Estou aqui acompanhado do promotor do leilão, senhor Antônio Balbino. Boa tarde, senhor Antônio, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes, espectadores. Estamos aqui falando do Oeste da Bahia, como você disse, participando do Fórum de Pecuária, que é realizado dentro do Oeste Genética, que é uma grande feira que nós realizamos aqui no Oeste da Bahia. E, como você falou, vamos culminar então com um leilão que tradicionalmente realizamos no momento do Oeste Genética, um leilão que é oriundo de um rebanho Nelore de seleção, com todos os programas de avaliação importantes do Brasil inseridos nele, as avaliações genéticas do PMGZ, a avaliação genética da NCP. Fazemos também uma prova em ganho em peso a pasto oficial da ABCZ, em que com isso também contemplam todas as avaliações do intra-rebanho. E também somos
trabalhamos com consultoria com a Brasil com Z, que além de ajudar nos acasalamentos também é quem faz todas as avaliações do rebanho e na escolha final dos animais que vão participar do leilão. São animais que passam por toda essa filtragem e tentamos trazer de certa forma então o que nós temos de melhor dessa safra ou da safra que nasceu em 2016 nesse leilão aqui para ofertar para o Brasil inteiro. Isso mesmo, senhor Antônio, a oferta da melhor qualidade possível do que o senhor tinha dessa safra, né, da safra 2016. Queria pedir para o canal colocar o lote 7 na tela para nós. O destaque maior dele, ele é a segunda maior avaliação do índice ABCZ e a segunda maior avaliação também da NCP, doutor Antônio. É um lote muito interessante, é uma combinação do Ren USP com a matriz Quark. Ele tem números altíssimos de avaliação, mas dentro do nosso intra-rebanho também, ele foi um animal bem avaliado, muito bem avaliado. Inclusive na carcaça foi avaliado pela Aval e ele, no nosso intra-rebanho ele está classificado como um animal superior, além de todos os índices e é uma régua muito positiva que ele tem nas avaliações das características econômicas principais que nós contemplamos dentro do nosso sistema. Nós também teremos a oferta de reprodutores Nelore Mocho. Queria pedir para o canal colocar o lote 40 na tela. É um filho do quadradão de CV em Ren USP. Também um grande reprodutor com destaque tanto no índice ABCZ como no MGTE, né, senhor Antônio Balbino? Então, esse lote também é um lote que vai entrar de forma individual e ele é avaliado também pela Aval no intra-rebanho. Ele é elite na avaliação de carcaça dentro do intra-rebanho, ele é superior. É um animal com índices muito altos no programa da ABCZ e também toda a nossa régua que temos de avaliação de características dentro da NCP, inclusive, ele é muito bem avaliado. Então é um animal que individualmente é uma combinação aí do quadradão de CV com a matriz Ren USP. E ele tem bons índices no intra-rebanho e boas avaliações genéticas dentro dos dois programas. Queria pedir para o canal colocar também, já que a gente vai ter uma oferta de fêmeas, o lote 8 para nós das fêmeas, que são com 5 fêmeas e 4 fêmeas, desculpa, destaque que é 2 filhas do Berlock e 2 filhas do Bacana, né, senhor Antônio? Isso. Bom, as fêmeas a gente faz em lotes um pouco maiores para também dar uma certa agilidade no leilão. Esse é um lote muito interessante que o Williams aglutinou para que uma oferta ficasse mais semelhante. Berlock e Bacana são os pais das 4 vacas e interessante que na linhagem materna dessas matrizes temos Thatcher de Sabiá, que é um Nelore de referência, e trabalhamos também com o Bacana e com o Quark. São animais que, além de terem números muito bons, o que dá para verificar é que todas elas estão prenhas com prenhez positiva ou de Ren USP ou do Ren DIF, todos de destaque na avaliação genética, e com isso vocês podem verificar no catálogo que está disponível no site da Central. Os embriões já vêm projetados para índices de resultado muito fortes, muito super bem avaliados. O gado muito bom, né, o doutor Antônio. Queria ver o senhor fazer o convite para todos estarem aqui com a gente agora no próximo domingo, para todos estarem aqui acompanhando com a gente. Bem, esse leilão vai se realizar no domingo, às 14 horas horário de Brasília, vai ser presencial. O leilão é presencial aqui no Tatersal do Parque de Exposições de Barreiras e vai ser transmitido pelo canal do Boi, para que todos tenham a oportunidade de contemplar e escolher e verificar os animais. Temos rotas de entrega para o Brasil, de certa forma, todo o Brasil central, para o Nordeste, para o Norte, para o Sul da Bahia, para Minas Gerais, para as regiões tradicionais de pecuária também, como Mato Grosso do Sul. E, enfim, essas rotas são para facilitar. E aquelas que tenham cargas fechadas, a gente poderá traçar rotas especiais também para entrega. Então estarão todos convidados e pretendemos fazer um leilão à altura do nível do que a pecuária brasileira deseja e merece para produzir melhor. Então é isso, senhor Antônio. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado, Zaidan, pelo espaço concedido aqui para nós. Lembrando que qualquer dúvida, querendo olhar o catálogo, entrar no site www.centralleilões.com.br e também pode dúvida, ligue para o nosso comercial lá no 1836080999. Zaidan, muito obrigado pelo espaço. Uma boa noite. Valeu. Obrigado, Júnior. Sucesso no leilão deste domingo. Vamos dar uma olhada um pouco mais nesse gado que será ofertado lá, direto da Bahia, Barreiras. Um abraço a todos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da Bahia. Tem um evento que será destacado pelo João Pedro, nosso comentarista, já aqui no Mercado do Campo. Com essas imagens, intervalo comercial.
Voltamos já aqui com o Mais Pecuária. Agora, 6 horas e 8 minutos, mercado financeiro aponta mais uma alta seguida do dólar. Vamos a São Paulo com a Sara Kirchhoff. Ô Sara, boa noite. Essa é a terceira, quarta alta seguida? Pois é, Zaidan, boa noite para você, boa noite a todos. Essa é a quarta alta seguida nessa semana, né? Quarta alta consecutiva do dólar na comparação com o real e é também a quarta semana de alta seguida do dólar na comparação com o real. No acumulado dessas 4 semanas, a valorização da moeda norte-americana já passa de 4,5% e nessa semana chega a 2,2%. O dólar, portanto, hoje com esta nova valorização, que nesta sexta-feira é de 0,41%, encerra esta semana em R$ 3,82. Uma semana também de giro mais fraco, né, Zaidan? Marcada por feriados tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos, mas que aponta aí para uma valorização para a moeda norte-americana, que ele sobe também frente a uma cesta de moedas aí ao redor do globo e ele se encaminha inclusive para chegar ao maior ganho mensal do último mês. Isso acontece por causa de uma desaceleração na economia global. Tem o tombo do petróleo nessa semana. Hoje o petróleo chega ao seu pior nível em mais de um ano. E isso tudo, é claro, que impacta diretamente no mundo inteiro, inclusive esse movimento faz com que os investidores estejam reduzindo o apetite por países emergentes e aqui no Brasil a gente até acaba sendo menos prejudicado no meio de tudo isso porque aqui ainda há um certo otimismo, mas ainda assim no acumulado dessa semana que se encerra hoje, o último dia útil hoje, o dólar tem um avanço aí acima dos 2% na comparação com o real, como eu falei, aos R$ 3,82. Enquanto isso, por aqui também novos nomes são indicados para o Banco do Brasil e também para a Caixa Econômica Federal e o mercado reage a tudo isso com um certo otimismo. Bom, eu falei da queda do petróleo e claro que a queda do petróleo ela impacta hoje também diretamente nos papéis da Petrobras aqui no Brasil, que aparecem entre as piores quedas do índice Bovespa nesta sexta-feira. E além da queda do petróleo global, outra commodity que também apareceu em queda esta semana foi o minério de ferro, que hoje tem queda próxima a 3% na China, depois de recuar já ontem acima dos 2%. Então, as commodities estão em baixa, o que faz com que o mercado novamente acabe correndo aí para o dólar, considerada a moeda mais segura do mundo. E como eu falei do minério, a queda do minério na China, isso faz também com que os índices em Xangai hoje, nesta sexta-feira, tenham a maior queda em 5 semanas. E também há uma redução na expectativa do encontro do presidente Donald Trump, também do encontro do presidente da China na próxima semana, que acontece em Buenos Aires, no chamado G20. Existe uma expectativa em torno disso tudo, mas decorrente aos últimos fatos aí das últimas semanas, a expectativa já não é mais tão positiva assim, mas claro que a gente segue acompanhando tudo isso e acompanhando esses desfechos. Hoje, então, sexta-feira, dólar mais uma vez em alta, índice Bovespa em queda. Zaidan. E daqui a pouquinho eu volto aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. É com você. Legal, obrigado, Sara. Até já, então. Agora a Maria Clara traz a previsão do tempo para o sul do país. Um sistema de baixa pressão que se formou no Paraguai, ele traz instabilidades também para parte da região sul do Brasil. E no decorrer das próximas horas, principalmente, é que tem o maior risco para temporais no estado do Paraná. As imagens de satélite mostram as nuvens bem carregadas, espalhadas aqui pelo estado paranaense e deve chover com moderada a forte intensidade até o sábado. Isto porque este sistema vai dar origem a uma frente fria e avança bem rapidamente pela região sul do Brasil. Os acumulados não devem ser tão expressivos e não melhora, não aumenta a condição de água no solo nos 3 estados da região. Ou seja, os volumes não devem passar de 15 milímetros nas áreas da região oeste e 30 milímetros nestas áreas mais escuras do mapa. No segundo período, entre 29 e 3 do mês de dezembro, a chuva fica mais concentrada aqui no oeste dos estados e diminui nesta faixa mais clara, ou seja, não tem previsão de uma chuva muito volumosa para a região sul do Brasil.
No último período, a chuva até diminui, até para de chover aqui em parte do oeste da região e continua com pouca instabilidade nas demais faixas dos estados, com volumes podendo acumular até 5 milímetros entre 4 e 8 do mês de dezembro. A chuva agora para os próximos dias tem potencial para temporais, mas depois os volumes não devem ser expressivos e o predomínio será de tempo firme até 8 do mês de dezembro. O agronegócio brasileiro responde por 1/4 do produto interno bruto, mas a sua contribuição pode ser ainda maior e mais decisiva. Este é o foco do Plano AgroMais, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quem explica melhor é o nosso companheiro Éder Campos. Você que é produtor sabe, depois de dar duro no campo, tem mais trabalho para levar seu produto ao mercado. São inúmeras exigências e normas que precisam ser cumpridas. São coisas necessárias para garantir a qualidade dos alimentos comercializados, mas também são muitas coisas ultrapassadas, burocracia que já não tinha mais sentido nos dias de hoje. Mas isso mudou com o AgroMais, um programa inovador que já transformou a vida dos produtores brasileiros. Em apenas 2 anos, o Ministério da Agricultura adotou mais de 1.000 novas soluções que estão reduzindo custos e agilizando os processos de inspeção de mercadorias, tanto na comercialização dentro do país, quanto na importação e exportação. São soluções de diversos aspectos, tais como modernização de normas regulatórias e o estímulo à produção sob a ótica da responsabilidade social e sustentabilidade. O AgroMais é isso. São 2 anos de avanços no campo e na vida de quem produz, com benefícios para todos os brasileiros. Legal, agora direto da redação, José Cunha traz informações em notícias do mercado pecuário. Olá, Zé. Boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos que acompanham Mais Pecuária. Eu começo direto da redação de hoje falando sobre febre aftosa. Isso porque os pecuaristas do Rio Grande do Sul pediram ao secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak, a antecipação da retirada da vacina contra a febre aftosa do rebanho gaúcho. O secretário explicou que o MAPA está tratando do assunto, mas que o Estado ainda precisa fazer uma série de procedimentos até chegar à fase de auditoria, que precede a retirada da vacina. E ainda sobre a febre aftosa, é importante lembrar a você, produtor rural, que está na região de Fronteiras e do Planalto, que o período de vacinação vai até 30 de novembro. E o registro deve ser feito no site do Iagro até o dia 15 de dezembro. Agora, para quem está na região do Pantanal, a vacinação se estende até o dia 15 de dezembro e o registro também deve ser feito no site da Iagro até o dia 30 de dezembro. Acre, Paraná, Espírito Santo e parte de Roraima devem vacinar o rebanho completo. Nos demais estados, a vacinação é somente para os animais de 0 a 24 meses. E aproveitando esse dia chuvoso que está fazendo hoje, vamos lembrar que com a chegada da chuva e a recuperação das pastagens, as vacas voltam a ganhar peso e estão prontas para serem inseminadas ou até mesmo cobertas naturalmente. A vaca que emprenhar agora terá bezerrinho no período de estiagem do ano que vem, o que é muito bom para a saúde do animal. O período de estação de monta vai de outubro a fevereiro na maioria das regiões brasileiras. Daqui a pouco eu volto com mais informações. É com você, Zaidan. Obrigado, Zé Cunha, direto da redação. Eu sou Cláudio Lazarotto, sou pesquisador da Embrapa e estou aqui hoje para te convidar para participar do Showtech 2019, de 16 a 18 de janeiro, aqui em Maracaju, no âmbito da Fundação MS. Aqui teremos tecnologias para a agricultura e para a pecuária. Portanto, convidamos os produtores rurais para que venham. Mas não apenas os produtores rurais, estamos convidando também
as pessoas do ambiente urbano, as pessoas que moram nas cidades, para que venham ver a quantidade de tecnologia, a qualidade da nossa agricultura, a qualidade da nossa pecuária. Venham, aqui nós vamos ver que a agricultura atual hoje não é apenas a importante na produção de alimentos e matéria-prima, mas como ela é uma atividade importantíssima na preservação ambiental, nos conceitos sociais, no conceito ambiental e no conceito econômico. Depois do intervalo comercial, as imagens e as informações do tradicional leilão de gado de corte da MB Leilões. É sempre aos domingos, às 10 da manhã, aqui conosco. Até já! Agora, às 6h21 no horário de Brasília, nós voltamos com uma reportagem da Sara Kirchhoff. Ela visitou uma série de fazendas em Minas Gerais, todas elas de produção leiteira. Você vai ver nessa reportagem que foi feita na fazenda Bravinhos, em Carmo do Paranaíba, sobre o trabalho de um dos nossos parceiros comerciais, o Grupo Cemex do Brasil. Dá uma olhada. A fazenda Bravinhos, em Carmo do Paranaíba, no Alto do Paranaíba, conta com um plantel de mais de 450 animais. As vacas em lactação produzem em média 36 litros de leite por dia, 16 litros a mais do que quando iniciaram os trabalhos lá em 1997. O leite da Bravinhos tem hoje 3,71% de teor de gordura e 3,21% de proteína. E toda essa história começou, quem diria, graças a uma sorveteria. Quis comprar uma propriedade, né, para me produzir meu leite, que era a matéria-prima que eu mais usava, né. Fui evoluindo e chegou uma época que simplesmente deixei a sorveteria e passei a cuidar só da fazenda. Seu Daniel pegou tanto gosto pela coisa que acabou sendo presidente da cooperativa de leite da região por 12 anos. Nos mais de 100 hectares de área da fazenda, que fica a 10 quilômetros do centro da cidade, ele vem aprimorando o trabalho para garantir mais conforto aos animais. Tanto cuidado que vem coroando a qualidade do leite e também dos animais da propriedade. Aqui a gente tem como exemplo 12 vacas paridas, todas de primeiro parto e todas com a genética da Cemex. O Cristiano Couto é veterinário da propriedade e vai contar pra gente quais são os destaques desse plantel aqui, Cristiano. Através dos programas Cemex Work e o Optimate, a gente faz os acasalamentos corretivos dos animais. O que a Fazenda Bravinhos quer? Animais de alta produção, saúde e conformação. Com foco em produção, saúde, fertilidade e conformação, a fazenda opta pela genética dos touros immunities. Hoje a fazenda está usando 100% de touros immunities, né? Os touros são Bidis, Bacardi e Mavic, porque a gente acredita que essa ferramenta, né, que nascem as bezerras com maior imunidade, resistente a doenças, né, elas consigam ficar mais na propriedade. Daniel é hoje cliente Cemex Progressive, um programa diferenciado com assessoria, planejamento, treinamento e acompanhamento, que tem como finalidade atender a demanda dos produtores que buscam crescer e que apresentam resultados. E nada disso é por acaso. O Daniel é referência quando o assunto é organização e dedicação. E tudo que ele anota cuidadosamente no caderninho é transformado pelo Luiz Fernando em dados através da ferramenta Cemex Works. Nós utilizamos Cemex Works, que vai nos dar uma ideia dos touros que melhor encaixam dentro desse plano genético traçado. Toda vez que o Luiz Fernando vai até a Fazenda Bravinhos, ele se depara com uma novidade, uma busca por evolução que contagia. Como é que vocês imaginam essa fazenda no futuro? O que vocês ainda esperam dela? Espera muita coisa, assim, o entusiasmo do seu Daniel contagia a gente aqui. Então, com esse entusiasmo, nós vamos levar cada vez mais a fazenda para frente. E tá feliz? Estou feliz, realmente eu gosto do que faço. Então, tem prazer de falar. Não tem vergonha de falar que sou produtor de leite hora nenhuma. Então, procuro sempre melhorar, porque se parar, se para no tempo e não vai para lado nenhum. Agora a Maria Clara traz a previsão do tempo para o sudeste do país.
Áreas de instabilidade que deram origem, aliás, que vão dar origem a uma frente fria, também devem trazer temporais para o sudeste do Brasil, especialmente no estado de São Paulo e Minas Gerais. Isto porque o sistema de baixa pressão vai avançando aqui pelo interior do país, trazendo as nuvens mais carregadas. Com isso, a chuva deve ocorrer com trovoadas, eventual queda de granizo e rajadas de vento de moderada a forte intensidade, principalmente durante a tarde de sábado e o domingo. Para os próximos dias, os índices de água no solo vão continuar elevados nestas áreas roxas do mapa e aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro tem uma condição de aumento destes índices de água no solo. Isto porque a chuva pode ser um pouco mais volumosa, podendo alcançar até 50 milímetros no interior paulista e grande parte aqui do estado de Minas Gerais. No período que vai de 29 a 3 de dezembro, a chuva ganha mais intensidade nas áreas mineiras, Espírito Santo e Norte Paulista, com volumes variando entre 70 até 100 milímetros acumulados. E no estado de São Paulo continua chovendo em forma de pancadas localizadas, especialmente entre a tarde e a noite. Entre 4 e 8 de dezembro, a chuva fica mais concentrada nas áreas próximas ao estado da Bahia e perde intensidade na maior parte do sudeste do Brasil. Mas os índices de água no solo vão continuar favoráveis para o desenvolvimento das áreas de pastagens em grande parte do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a última etapa nesta semana da venda especial de sêmen do Grupo Cemex do Brasil. Até já. 6h28, termina hoje a semana especial venda de sêmen de touros de corte e de leite da bateria do Grupo Cemex do Brasil com realização da Central Leilões. Vamos para Araçatuba com a Fernandinha Mariano, que dá sequência hoje à última etapa, não é, Fernandinha? Muito boa noite. Boa noite, Zaidan. Realmente a última etapa, a última oportunidade dos criadores do Brasil realizarem ótimos negócios. Essa semana foi uma semana muito especial, a Cemex do Brasil aí apresentou qualidade a valores não trabalhados neste ano. Então ainda há a possibilidade, temos ainda a oferta de muitos reprodutores que de fato vão fazer a diferença nos rebanhos aí por todo o país e também temos a possibilidade da construção de pacotes com valores excepcionais. Para falar desse grande negócio que é possível realizar ainda esta noite, eu estou aqui com o gerente comercial da Central Leilões, o Guilherme Furtado, para trazer todas as informações e tirar dúvida dos criadores também, não é isso, Guilherme? Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Jorge Zaidan. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham. É isso aí, Fernanda. Oportunidade ímpar de estar adquirindo sêmen num baixo custo aí. Voltando a falar o que a gente disse nas outras participações, o preço quase no valor de industrialização. Então, oportunidade gigante de estar adquirindo sêmen de qualidade, grandes touros, com quantidade também, porque temos um estoque farto ainda para estar atendendo o pessoal. A Cemex deixou aí alguns lotes com até 70% de desconto e para participar dessa grande promoção, existe aqui uma construção de pacote. O pacote, então, é construído com no mínimo 100 doses, a possibilidade do criador fazer um parcelamento em até 8 vezes, sendo uma parcela mínima de R$300. Um excelente negócio. Ótimo negócio, né? É difícil, e principalmente pela questão dos preços. A gente vai acompanhando aí nas apresentações dos touros, que a gente vai estar chamando para as apresentações, e a gente vai vendo os valores que a gente vai poder estar trabalhando aí. Realmente são valores que pode estar adquirindo o estoque, adquirindo em quantidade de grandes touros aí, para estar, eu já adquiri o que eu precisava para a estação de monta. Não tem problema, adquire para a próxima estação, aí compensa estar fazendo o seu estoque de CNI para a próxima utilização, porque são realmente touros que vão estar agregando valor para a produção, para a próxima produção. Aí. Então vamos mostrar alguns exemplos disso. Vamos chamar o lote número 2, o lote número 2 é o Gradual da São Lucas, falar um pouquinho desse animal, que é uma das ofertas, né? Nós temos aqui, eu brinquei com os representantes, tanto o Christian Milani, que é o gerente de leite tropical, quanto o Antônio Carlos, que é o gerente de corte da Cemex, que estiveram aqui conosco durante toda essa semana. Eu brinquei com ele dessa constelação aqui que a Cemex trouxe, essa é uma das estrelas. Exatamente, o Gradual da São Lucas é um touro
que é crioulo daqui da região, né, Fernando? Só que ele é interessante o pedigree dele, tá? Que ele vem com o sangue do IZ, junto com também linhagem Lengruber através dos touros DS, do Donald Strang, tá? Então, linhagem tradição com linhagem Z. Então, animais, esses dois plantéis produziram animais de grande funcionalidade, né? O trabalho do Instituto de Zootecnia a gente já sabe que é totalmente voltado para ganho de peso, tá? E o trabalho também da seleção do Strang também voltado para a produção de animais de extrema carcaça, de ótimas carcaças, tá? E que nas linhagens usuais aí, quando acasalados, consegue uma heterose muito boa, enfim, são animais diferentes. Como a gente vê esse touro, a gente vê um touro que, além de uma avaliação muito boa, que ele tem 2 programas de avaliação genética, tá? Ele também mostra a estrutura de corpo dele, uma parte de musculatura muito forte, tá? Além de um racial muito bom, um touro interessantíssimo, pigmentação forte. E olha o preço dele, Fernanda. Um valor excepcional. Muito bom de estar adquirindo, e adquirindo, volta a falar, em quantidade, tem que aproveitar. Porque olha que touraço, um touro de dorso-lombo comprido, imagina o tamanho do contrafilé desse touro, tá? Então isso daí transmite realmente para a produção. Um touro no índice ABCZ ele é top 2%. Já no IQG, que é o programa principal onde a São Lucas avalia, que é através da Embrapa Gene Plus, ele é um touro top 1%, com 33,24 de IQG. Então um touro extremamente bem avaliado, que com certeza já tem muita produção já se destacando, mas para quem quiser utilizar, já pensou ter acesso a um touro desse para estar trabalhando gado de corte, Fernando? Com certeza é um excelente negócio. Exato. E um bom negócio para todos os criadores do país, não é isso? Vale destacar, não é, Guilherme, que os representantes CEMEX estão espalhados por todo o Brasil e serão responsáveis por levar até o criador, fazer essa entrega em um prazo de até 25 dias. Exato. Então tem essa facilidade ainda de estar recebendo em casa, sêmen em conta, e estar recebendo em casa. Vale destacar outra característica desse touro. Esse touro tem quase 5 pontos, tem mais de 5 pontos de marmoreio. Então, para quem trabalha hoje com carne de qualidade, agregando valor na questão de marmoreio na carne, tá? Tá aí um touro que tem 5 pontos de marmoreio, então touro para ser utilizado aí sem problema algum. E nesse preço pode estar utilizando no rebanho de corte mesmo. Com certeza, mais uma excelente alternativa. Vamos chamar uma próxima, vamos chamar o lote 5, a gente está falando do Jargoso. O lote 5, vale destacar que são doses muito limitadas, né? Como o Antônio Carlos destacou, é um animal diferenciado, está num valor excepcional, a R$ 7,50 o valor da dose. Então, é realmente uma oferta que deve ser considerada por todos os criadores. Exato, a R$ 7,50, uma opção de Rambo na Maharashi 1, que vai a ranche, e vai na Itália 4, na matriarca Itália 4, tá? Um touro também que vem com essa característica de Rambo, de passar esse touro bonito, de comprimento do dorso-lombo, carcaça moderna, muito bem feita, com musculatura em todo o seu corpo também. Então, um touro com características funcionais evidenciadas nesse biotipo dele aí. Muito bom touro, tá? E num valor muito baixo também, para estar podendo adquirir em volume esse touro, tá? Apesar de não ter muito volume, mas tá pegando todo o estoque dele, justamente colocar padrão, padronizar o rebanho. Imagina tirar uma novilhada de um touro desse, fazer uma novilhada num padrão só. A gente vê que é um touro que tem capacidade de estar imprimindo todo esse racial, essa carcaçona aí dele e transmitindo musculatura. Como os criadores do Brasil aproveitaram muito a promoção, então alguns animais eles estão com doses limitadas, mas vale a gente destacar, né, Guilherme, que para a construção do pacote o criador pode usar mais de um animal e mais de uma raça também. Exatamente, assim como foi feito com vários pedidos ontem, na nossa participação de ontem à noite, né? Vários criadores montaram o pacote de várias doses de alguns touros, tá?
para estar montando um pacote total, tendo acesso a vários touros diferentes, montando um pacote de 100 doses aí através de vários touros. De acordo com as suas necessidades. Exato. Exatamente. Para fechar com chave de ouro todos esses bons negócios, essas doses desses animais de qualidade, nós temos aqui no estúdio mais uma oferta especial dessa semana também, que é o lote 50, na verdade a gente está falando desse botijão que está aqui, um botijão com capacidade para 20 litros, é isso mesmo, ele é um botijão de uma marca excepcional, muito utilizada no mercado hoje, uma validação da Cemex a um valor incontestável, não é isso, Guilherme? Valor muito em conta e, além do que, vale falar da capacidade dele, não só da capacidade de armazenamento de nitrogênio, mas a capacidade de armazenamento de sêmen, que é para em torno de 700 doses esse bujão. Então, um bujão de fácil manuseio, tá? De mexer, trabalhar com as canecas dele, um bujão muito fácil de estar trabalhando, e também um bujão leve também de estar transportando de escritório para curral aí também, e num preço muito acessível, R$ 1.890. R$ 1.890, justamente. Um bujão que está no mercado aí a R$ 2.500, num preço muito bom para estar adquirindo. Com certeza, mais uma ótima alternativa. Guilherme, mais uma vez, muito obrigada. Nós voltamos logo mais, às 19h30, para encerrar, mas ainda dá muito tempo, há muito ao que fazer ainda esta noite para ter bons negócios. Fernanda, bons mais negócios. 40 minutos. 40 minutos, então, para o criador ligar aqui na nossa mesa operadora e realmente fazer bons negócios nessa semana especial Cemex. Certo? Tá ok. Combinados, então. Zaidan, mais uma vez, muito obrigada pela generosidade e por sempre nos receber aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado, Fernandinha. Guilherme Furtado, um abraço, até a próxima. E depois do intervalo comercial, as informações do encontro de analistas da Scott Consultoria, realizado hoje em São Paulo. Até já. Agora, às 6h40 no horário de Brasília, a Scott Consultoria realizou hoje em São Paulo o encontro de analistas, que reuniu pesquisadores, produtores e personalidades do agronegócio brasileiro. Nosso companheiro Walter Pulga Júnior conversou com o diretor da Scott Consultoria, o nosso companheiro Alcides Torres. Vamos ver. E no encerramento dos debates promovidos pela Scott Consultoria em São Paulo, diferentes assuntos, diferentes aspectos que interessam ao produtor, ao pecuarista, diretamente, foram debatidos aqui. Quem coordenou todo esse debate, que começou logo pela manhã e terminou nesta sexta-feira, dia 23 de novembro, com opiniões de diferentes analistas de mercado, quem coordenou tudo isso foi Alcides Torres, que é diretor da Scott Consultoria, um dos analistas mais respeitados no Brasil para a pecuária em geral. Bom, como coordenador, eu gostaria de pedir agora, Alcides, que você fizesse uma avaliação de tudo que você ouviu, assim, resumindo, como a pecuária está hoje, qual é a perspectiva para o próximo ano, diante de analistas que mostraram diferentes aspectos da pecuária. Será um ano melhor ano que vem? Olha, para responder em nenhuma palavra, sim. Né? Vai depender, é claro, das medidas econômicas que serão implementadas pelo novo governo. Se elas vão ser muito rigorosas ou mais ou menos rigorosas, tá? Agora, do ponto de vista você viu, foi apresentado um universo de opções, de sinalizadores, de indicadores, não é? Então, mas a perspectiva, do ponto de vista de consumo interno, de exportação, de dólar, etc., são todas positivas. Agora vamos especificamente para alguns problemas, vamos chamar assim, o calcanhar de Aquiles da pecuária. Desses debates que ocorreram aqui com os analistas, o que continua ainda o calcanhar de Aquiles, a fraqueza da pecuária brasileira? Bom, a fraqueza da pecuária brasileira são várias, né? Não tem, são vários calcanhares, mas a principal delas seria a gente ter uma clareza das políticas de desenvolvimento rural, vamos dizer assim. O que vai acontecer com a pecuária, o que vai acontecer com o milho, com a soja, etc., para a gente poder fazer os nossos planos.
vamos dizer assim, nós não focamos tanto nas nossas dificuldades, mas focamos mais nas nossas possibilidades, não é? E com relação às possibilidades, com mudança de política, mudança econômica, ciclo de preços, clima, etc., o mercado é esperançoso. Não chega a ser otimista, porque nessa altura do campeonato ninguém mais é otimista, não é? Então a gente é cuidadoso ou não cuidadoso. Mas o recado aqui é que existe uma boa esperança de que os negócios fluam bem e que a pecuária se estabeleça aí definitivamente como uma fornecedora de carne para o planeta. Com relação ao mercado interno, é claro que a gente precisa resgatar do desemprego aí 8 milhões de pessoas, porque tem lá um volume dessas 13 milhões que não desistiram definitivamente de procurar emprego, e são essas pessoas que nos interessam em termos de consumo de carne. Então a gente espera que ao longo desse novo governo esse povo todo seja resgatado e melhore o consumo de carne, né? No fechamento do encontro, agora há pouco, você lembrava que nós temos uma pecuária muito desenvolvida em algumas regiões, com alguns empresários, mas nós temos uma pecuária lá embaixo, longe da tecnologia. Que recado você daria para esse pecuarista que está agora nos ouvindo e que ainda não aderiu à tecnologia, não enfiou, vamos dizer assim, a cabeça, né, o seu trabalho na tecnologia? Olha, assim, você tem pecuaristas produzindo muitos quilos de bezerro, muitos quilos de boi por hectare, né? A pecuária evoluiu, ou seja, vocês viram, o ciclo está mudando porque nós estamos produzindo com mais tecnologia, então a gente abatia um boi de 5 anos, estamos abatendo um boi de 2,5. Tem gente abatendo com um boi de 18 meses, né? Então, tem que adotar a tecnologia com uma certa rapidez para justamente aproveitar o lucro que isso proporciona. Porque o futuro está vindo cada vez mais rapidamente, a régua, a medição do nível mínimo de produção, por exemplo, é igual a da cana. Você tem que produzir 100 toneladas por hectare. Aí eu produzo 50, está fora do mercado. Então você vai ter que produzir muitos animais por hectare, ou muitos quilos de peso vivo por hectare, para ficar no mercado. Esse que vai determinar o ganho. Porque a indústria, como você viu, ela trabalha com uma margem, um lucro pequeno, uma margem de 22%, mas um lucro menor do que isso, e isso acaba pressionando a cadeia toda. Se a indústria de transformação tem que trabalhar em escala de produção para ganhar dinheiro, o produtor também. E aí o desafio é até outro, é como agregar esses pecuaristas para que o grande produtor e o pequeno produtor ganhe dinheiro produzindo boi, sem ter também uma concentração na produção, como aconteceu na indústria. Para ser rápido, no ano que vem, perspectiva é um pouco melhor para preços, para custo. Como você vê daqui para frente, à luz do que os analistas comentaram aqui? Olha, você tem dois aspectos, né? Com relação a preço, sim, porque são os fundamentos do mercado. Apesar do ciclo estar sofrendo uma transformação interna, ainda ele é um bom indicador do que deve acontecer. Então, a partir de meados de 2019, acredita-se que o preço melhora. Com relação ao custo de produção, a gente teve um clima muito bom. Com esse clima bom, com essa chuvarada, então a gente tem melhor capim é o que tem de mais barato para alimentar o boi, você deve ter uma boa produção de grãos, ou seja, o conjunto de insumos que você utiliza no arroçamento dos animais deve diminuir. Ah, mas eu produzo boi a pasto e não consumo milho. Sim, mas você consome suplemento. E o suplemento vão grãos, também cai o preço do suplemento, então fica melhor. O outro lado, mas você está dizendo que vai subir o preço, então o bezerro vai subir de preço e o bezerro é o maior componente de custo. O animal de reposição é uma componente de custo. Mas se você tem um aumento do preço do bezerro e uma queda do preço de custo, você tem um equilíbrio, e é o que a gente está sempre procurando equilíbrio. Aí vem as dicas que o mercado deu. Poxa, será que vai subir mesmo? Eu acho que vai. Então eu compro agora bezerro esse ano e vou ter uma arroba de boi mais barato. A exportação de bovinos vivos, por exemplo, ajudou muito, porque pagando o que eles estão pagando, 6,50 a 7, a arroba fica caríssima, comparativamente, é claro. Então, são boas perspectivas. É claro que estamos generalizando e depende de cada fazendeiro a maneira que ele vai tocar o negócio dele. Mas é melhor trabalhar no mercado com perspectivas positivas do que ruins. E tudo isso entra em xeque porque a gente não sabe dizer o tamanho da bronca que vem aí com as mudanças econômicas. Está aí o recado do Alcides Torres. Alcides Torres coordenou um debate de analistas de mercado em São Paulo, promoção da Scott Consultoria. E você teve aí um resumo, ainda é uma perspectiva otimista
Em média, os analistas estão otimistas e o Scott faz parte desse grupo. Agradeço mais uma vez, Scott, sua entrevista para o Canal do Boi. Voltamos ao programa. Veja daqui a pouco a opinião do presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Ele pede o fim do tabelamento do frete rodoviário. Até já. Agora, às 6h51, a futura ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina, vai assumir o cargo com uma polêmica. A lei dos defensivos agrícolas. Como membro da bancada ruralista, ela sempre se disse favorável ao projeto. Mas, no comando da pasta, vai ter que adotar uma postura mais neutra. É o que informa a repórter Catarina Martorelli. Desde que foi indicada para o Ministério da Agricultura, a deputada Tereza Cristina vem sendo bastante questionada sobre a lei do agrotóxico, uma das maiores polêmicas do agro este ano. O projeto prevê que haja uma diminuição do tempo para aprovação do uso de defensivos agrícolas. E para isso, os trâmites se concentrariam só no mapa. Quem defende, a exemplo da bancada ruralista, acredita numa modernização do setor. Quem é contra diz que, se aprovada, a lei traria mais veneno para o prato do brasileiro. Como membro da bancada, a futura ministra endossa o coro dos que acreditam numa modernização, mas prefere ponderar com relação a radicalismos. Eu, como ministra, eu tenho que olhar da agricultura a parte econômica, né? Eu já disse isso muitas vezes para vocês. O legislativo agora é que vai votar o que ele acha que deve ser votado. Eu, como agrônoma e como ministra, sei que sem agrotóxico não vai se produzir em escala nesse país. Nós já temos aí a oportunidade de usar produtos novos, mais seguros para a saúde, mais seguros para quem aplica, mais seguros para as plantas, porque o defensivo ele é um remédio para a planta. Agora é esperar as cenas dos próximos capítulos, que tem muitos projetos do agro pendentes, isso a gente sabe, né? Não só o do agrotóxico, do licenciamento ambiental também. Agora é a gente ver se os parlamentares vão se empenhar em votar ainda este ano. Catarina Martorelli para o SBA. 6h53, ontem, durante um jantar em São Paulo, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais apontou os números da soja e milho para 2018. Nosso companheiro Walter Pulga Júnior conversou com o diretor-geral da ANEC, o Sérgio Mendes, que falou sobre o tabelamento de frete, dentre outras preocupações dos exportadores brasileiros de cereais. Acompanhe a entrevista. Primeiro problema, o tabelamento de preço. Você sabe que nós tivemos uma greve que parou o Brasil o ano passado e que preocupou todo mundo. Disso resultou um acordo com o governo de um tabelamento que ele fere mais diretamente os grãos, né? E, naturalmente, a minha entidade, a ANEC. O peso da logística sobre os grãos é muito alto. Se você ainda acrescer sobre isso o peso do tabelamento, que vai custar a mais 5 bilhões de dólares, é algo impossível de ser assimilado. Ainda que fosse menos, porque é uma coisa inconstitucional. Você não pode, dentro de um regime de livre mercado, regido por bolsa de mercadoria, como são as commodities agrícolas, você inserir alguma coisa, uma obrigação fixa de pagamento. O exportador gostaria de ter também uma renda fixa, o produtor também, o transportador também. Só que não é assim que funciona. O mercado funciona para você poder competir lá fora, ele aperta todo mundo. Ele aperta o exportador, ele aperta o produtor, ele aperta o transportador também. Entendeu? Então não é possível se manter esse adicional aí que vai nos custar 5 bilhões de dólares. É impossível de ser admitido. O senhor lembrou também de alguns problemas logísticos e citou a BR-163. Ela prejudica aí muito hoje os exportadores? Toda vez que você resolve exportar, não pelo 63, você resolve descer com o seu produto, você está perdendo exatamente
R$70 por tonelada. Você exportando pelo 63, ela tem capacidade para você exportar 20 milhões de toneladas através dos portos do norte, né? Seja Barcarena, seja Santarém, né? Você multiplica esses R$70 por 20 milhões de toneladas, são 1 bilhão e 400 milhões de economia que você faz para o produtor todos os anos, se você asfaltar de uma vez essa 163. Fora a imagem que você está refletindo lá fora, com essas carretas afundadas na lama, coisa que você vê todos os anos. Nós estamos falando de 90 quilômetros, asfaltamento de 90 quilômetros. Temos que acabar com isso. O senhor lembrou também de algumas tentativas de taxação das nossas exportações. Isso preocupa os exportadores hoje? Muito, muito. As exportações brasileiras, se você analisar a Lei Candir, ela foi promulgada em 1997. Se você examinar antes disso, era uma linha reta, tanto a produção quanto a exportação. Depois de 97, você teve uma inclinação de 45 graus. Hoje o Brasil bate recorde atrás de recorde em exportação, e essa balança de pagamentos é que segura o Brasil. São os grãos, né, que contribuem hoje com alguma coisa em torno de 40 bilhões de dólares para a balança. Se você voltar à prática aí de querer taxar, você pode estar certo que isso vai lá para baixo. Você deixa de ser competitivo no momento. Não vamos nos esquecer que nosso produto é regido por Bolsa de Valores. O que quer dizer isso? Você tem um preço no mercado internacional inteiro. Toda vez que você tem um custo adicional, você não tem como repassar esse custo. Você tem que engolir esse custo. Por isso que é impossível engolir a tabela e engolir eventuais taxações como essa. A ANTT, Associação Nacional dos Transportes Terrestres, publicou nesta quinta-feira no Diário Oficial da União uma resolução com alterações da tabela de preço mínimo de frete. O documento apresenta uma redução nos valores em relação ao mês de setembro. A redução pode variar de 1,25% até 5,32% de acordo com a distância percorrida e o tipo de carga. A mudança foi por causa de variações nos preços do óleo diesel ocorridas no final de outubro. Nesta semana, mais de 70 entidades divulgaram uma carta aberta ao presidente eleito Jair Bolsonaro para criticar o tabelamento do frete que foi criado depois da greve dos caminhoneiros. São 7 horas no horário de Brasília. Estou aqui com o João Pedro para comentar essa decisão, agora publicada ontem no Diário Oficial, e tem também a entrevista do Sérgio Mendes. João, o que você achou? Está correto ele? Está correto. Você vê claramente a preocupação do setor. Você tem hoje os governos preocupados em cobrir o buraco que eles têm na economia deles. Em vez de eles procurar reduzir os custos, eles querem aumentar os tributos. Só que não aguenta pagar mais que isso. E ele foi bem claro, quando o Brasil fez a Lei Candir desonerou as exportações das commodities. E aí o Brasil estourou na produção. Por quê? Porque o Brasil ficou competitivo. Nós temos que carregar uma carga pesada chamada Custo Brasil. Eu tenho uma proposta, João. O seu microfone não está muito legal. Eu vou chamar um outro assunto aqui, depois você volta para a gente comentar um pouco mais aqui a nossa conversa, né? João Pedro volta já aqui conosco. A Central de Associações de Criadores da Bahia, em parceria com o governo do estado baiano, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, também a Embrapa e outros parceiros se uniram para realizar a maior FENAGRO dos últimos tempos, para comemorar com sucesso
os 40 anos do Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador. Você está vendo aí só uma logomarca da Semana de Inovação que vai acontecer? Tem também com realização da Associação Baiana dos Criadores de Nelore, a BCN, junto com parceiros já citados, a Semana da Inovação, Desempenho e Empreendedorismo no Agro. Isso vai ser realizado de 26 de novembro, agora, portanto, semana que vem, até, vamos ver quando, 26 de novembro a 1º de dezembro. E essa promoção que nós destacamos faz parte da programação da FENAGRO, importante feira que é realizada sempre no final do ano na Bahia. Ela tem palestras, 3 eventos com identidades próprias e público de todas as áreas do segmento agropecuário. O ciclo de debates Embrapa de Pecuária, o simpósio Elas no Agro, olha que informação importante, e o circuito baiano Qualidade da Carne. Para mais informações, você pode entrar em contato com a página oficial desse evento no Instagram. E eu volto aqui com o João Pedro. Aliás, o João Pedro esteve recentemente na Bahia. Fala um pouquinho desse evento, é uma importância grande, João. É muito importante porque a Bahia está se preocupada com a qualidade da carne. Hoje você tem linhagens de Nelore, que lá na Bahia, que tem uma qualidade de carne excepcional, até com marmoreio, no próprio Nelore. Então, essa é um enfoque muito grande com eles, ou seja, é procurar produzir de acordo com o que o mercado quer. Ou seja, o mercado é o soberano, o mercado é o que dita o que deve ser produzido. E outra coisa é as mulheres. As mulheres cada vez ocupando um papel chave na pecuária, seja na pesquisa, você vê a doutora Cacilda aqui, que é a mãe das braquiárias, do Vale, é a mãe das braquiárias, ou seja, todas essas braquiárias que surgiram aqui no Brasil praticamente foi na mão dela. E você tem vários outros cientistas e também empresários. Eu acho que isso é importante, esse evento das mulheres na pecuária, porque estimula outras mulheres a assumir posições. Por que não, numa família, por que a mulher não pode ser executiva da fazenda? Pode, e com méritos. Você vê muitas propriedades no Brasil que são modelos administrados por mulheres. Então, esses são 2 pontos importantes lá. Que legal. A qualidade da carne e a participação das mulheres no evento. Quem tiver condições de ir a Salvador, vale a pena comparecer. Procurem através do site do evento a programação. E, com certeza serão 2, 3 dias de muitas informações úteis para o negócio de vocês. Faz parte da programação da grande FENAGRO lá em Salvador. Bom, eu interrompi o João Pedro agora há pouco. Vamos dar sequência, João, ao seu comentário, falando sobre o tabelamento de frete, a decisão publicada ontem, a opinião do presidente, do diretor da Associação dos Exportadores de Grãos. Ele pede o fim do tabelamento do frete, João. É um negócio inconstitucional. Passou para o Supremo Tribunal Federal, que teria a função de dizer se é constitucional ou não. O pessoal começou a fazer audiências e mais audiências, passou para o ano que vem. Nós estamos vivendo um limbo, porque isso trava o mercado, principalmente o mercado futuro, já que as trades ficam temerosas de comprar produto para receber a partir de fevereiro, março, porque qual é o frete que ela vai pagar? Ninguém sabe. A questão do frete é retorno, isso impacta de forma dramática. Eu lembro que quando saiu o tabelamento, você tinha um custo para levar a soja da região de Campo de Júlio, por exemplo, a Porto Velho, alguma coisa próximo de R$230. Com o frete de retorno ia para 460. Aí inviabiliza o processo. Nós estamos vendo isso no milho hoje. O milho está travado no mercado, as exportações de milho estão travadas. Ele vale 35 no porto, se você botar frete em cima disso aí, tabela, ele fica fora de mercado. E o Sérgio Mendes foi bem claro, ou seja, hoje os 2 grandes produtos, que são 90% do grão no Brasil, que são soja e milho, eles dependem do mercado internacional. Você tem o mercado internacional, ele é cotado em dólar, e você, preço porto. Se você tiver um frete absurdo, o que acontece? Ou o produtor trabalha no vermelho, ou ele fica com a produção estocada, como nós vamos ter um estoque de passagem muito grande de milho em função do travamento, em função do frete. Você acredita, João, que até o final deste ano, temos praticamente um mês, né? No final do governo Michel Temer, nós tenhamos já alguma solução positiva ou isso fica para o ano que vem? Fica para o ano que vem, fica para o novo governo.
que surgir agora é tipo coisa negativa, como foi a homologação por parte do presidente do aumento dos membros do Supremo Tribunal Federal, que vai arrastar, vai dar um buraco de 6 bilhões de reais entre nos estados, no município e na União, em função, porque hoje vários setores acoplaram os seus rendimentos ao rendimento dos membros do Supremo, que teoricamente seria o teto constitucional. Só que além desse valor que vai ser aumentado, muita gente consegue, através de malandragem, através de outras coisas a mais, ganhar mais que isso. E quem paga é nós, que somos trabalhadores, que pagamos impostos e não recebemos do governo o retorno. Voltando à entrevista que nós exibimos, do Walter Pulga com o Sérgio Mendes, né, da ANEC, ele cita e destaca a importância da Lei Candir, 97, 21 anos agora, né? A importância da Lei Candir para que o Brasil ganhasse esse espaço no mercado internacional com exportação de diversos produtos, dentre eles os grãos também que ele representa na associação. Ele mencionou isso, existe alguma perspectiva de um tabelamento que possa vir em sentido contrário aos benefícios da Lei Candir, João? Olha, o pessoal do governo vive brigando em cima de aumentar impostos, não reduzir custo. Reduzir custo tem que cortar na carne, chegar até o osso. E eles não fazem isso. Então, você tem hoje uma série de estados que estão em regime pré-falimentar. Alguns já falidos, como o caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Tá? O governador de Minas Gerais está certo, ele vai numa posição clara. Olha, eu vou cortar a despesa, eu vou segurar o absurdo que se gasta na máquina pública. Ele vai privatizar estatais, vai acabar com a mordomia que tem. Esse é o caminho. Agora, quantos fazem isso dos 27 governadores? É uma minoria que faz isso. O resto acha que ao sangrar mais o contribuinte vai resolver. Não vai resolver. Hoje nós temos vários estados já comprometidos com a lei de responsabilidade fiscal, em função da questão que a soma dos funcionários ativos e dos inativos passou dos 60% da receita líquida. Então, isso não volta. Hoje na máquina pública, mesmo que você não dê nenhum aumento, ela aumenta, porque você tem uma série de ganhos, de quinquênios, de avanços, que aumentam e aumentam de forma significativa a despesa. Então, o poder público, ele tem que, todos os níveis, estadual, o federal, estadual e municipal, procurar baixar o custo. Você vê em Campo Grande, por exemplo, uma capital, 29 vereadores, quantas dezenas de assessores, será que precisa isso? Cidades pequenas com 14, com 15, 20, 19 vereadores, não há razão para isso. Então você olha em todos os níveis uma gastança pública. Deveria ser uma poupança pública, ou seja, vamos maneirar os gastos, vamos aplicar esse dinheiro bem em segurança, em saúde, em transporte. A BR-163, vamos lembrar a entrevista do Sérgio Mendes. Sérgio Mendes tocou nesse assunto. Há 30 anos, que está construída e não conseguiram acabar ela. E a hora que acabar esses 90 quilômetros, tem que reformar toda ela, porque está toda ela esburacada, não tem manutenção, não tem cuidados lá com ela. Nós fizemos uma entrevista há pouco tempo atrás com o presidente da ProSoja, lá no Mato Grosso. A preocupação do produtor, do Galvão. Ele estava agora na Europa, brigando na Europa, mostrando Aliás, todo mundo, desculpa te interromper, vale, já que foi mencionado o Galvão, presidente da ProSoja de Mato Grosso, foi destaque em vários grupos de WhatsApp e outras mídias sociais, ele defendendo o papel do produtor de soja, o produtor de grãos, o agricultor brasileiro, lá na Europa, que é um continente que critica muito, muitas vezes sem consistência, o sistema de produção do Brasil, que o Brasil não preserva, aquela coisa toda. O Galvão foi lá e marcou uma presença muito importante. E nós temos que fazer isso sempre, vai dar. A melhor defesa é o ataque, ele tem que mostrar a realidade. Então, ele comentava conosco aqui numa entrevista que ele deu para nós, a questão de 3, 4 meses atrás, da importância da ferrovia, ou seja, a BR-163 sozinha, ela já não vai dar conta, à medida que vai crescendo a demanda lá fora. A Embrapa divulgou essa semana um trabalho mostrando que nos próximos 22 anos vai ter que aumentar
dobrar a produção de soja no mundo. E 80% desse aumento de produção vai ser do Brasil, especialmente do Centro-Oeste. Então nós temos que ter meios mais eficientes, mais rápidos, mais baratos. E a ferrovia, aquela ferrovia ligando Sinop a Miritituba, pode ser o caminho, pode ser a salvação da lavoura para o Mato Grosso. Mas agora, o estudo, a construção, a operação tem que ser privada. Bota na mão da Valec, de qualquer outra empresa, isso vai para as páginas policiais, não vai para as páginas econômicas. Obrigado, João. Bom final de semana. Obrigado, bom trabalho. Intervalo comercial, voltamos já. 7h14, voltamos com mais informações do tempo. Maria Clara. As áreas de instabilidade vão ganhar força no decorrer dos próximos dias em grande parte do centro e norte do Brasil, especialmente Tocantins e região do Mato Piba, entre o Nordeste e o estado tocantinense. Os índices de água no solo já estão bem elevados nestas áreas do centro-norte do país e há condições ainda para uma chuva para os próximos dias. Os volumes mais expressivos ocorrem no Pará, Mato Grosso, Tocantins e Goiás, podendo alcançar até 70 milímetros em 5 dias. No segundo período, entre 29 e 13 de dezembro, ainda temos uma chuva bastante distribuída aqui na região central do Brasil e depois a chuva ganha mais intensidade aqui no interior do Nordeste, podendo até passar de 130 milímetros acumulados no oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão e até o estado do Tocantins. É uma chuva bastante frequente, bastante volumosa e que só vai perder intensidade depois do dia 10 do mês de dezembro. 7h15, você vai acompanhar agora a análise da pesquisadora da Unicamp, a nossa companheira Mariana Crespolini. Hoje no programa Bom Dia Produtor, ela falou sobre o preço do bezerro, que até teve alta, mas se você considerar a inflação, a alta não foi registrada conforme muita gente pode estar pensando. Vamos acompanhar. Vamos conversar um pouquinho sobre o preço do bezerro. Quando a gente pega os valores nominais, que eram os valores da época, se a gente pegar de janeiro para cá, a alta do preço do bezerro está em torno de 6%, tá? Para a gente ilustrar um pouquinho isso, vamos dar uma olhada na imagem para a gente ver o quanto que aumentou esse preço. Então, conforme a figura que aparece na tela apresenta para a gente, em janeiro, né, o preço do bezerro estava cotado em média a quase R$ 1.150, indicador Exalc, né, com base em Mato Grosso do Sul. E seria o equivalente, quando a gente pega o indicador do CPE, eles trazem também o peso médio do bezerro, seria um valor de quilo em média de R$ 5,8 por quilo de bezerro. Os preços eles tenderam a subir até meados de março, abril, quando os preços, principalmente por animal, que é essa linha laranja da imagem, eles foram cedendo até atingir um dos menores preços do ano, que foi em setembro. Então, em setembro, o bezerro animal estava valendo em torno de R$ 1.149. Então, o que aconteceu? Se eu comparar janeiro com setembro, preços muito próximos. Então, essa alta mais expressiva, ela veio mesmo agora após setembro. Então, setembro, outubro, novembro. Se a gente olhar para os preços do quilo, a alta ela é mais expressiva, tá? Então, o bezerro começou o ano a R$ 5,80 o quilo e ele chegou ao máximo em outubro a R$ 6,50, estando agora em novembro numa média aí de R$ 6,40. Então, uma alta de expressivos 10%. Esses são preços nominais, são os preços que a gente observa na época. Mas se a gente olhar essa alta do preço do bezerro por animal de quase 6%, a gente tem que lembrar que nós já estamos falando de um período de quase um ano, nós estamos falando de 11 meses. E que nesse período há o efeito da inflação. Então os preços na economia, eles também tendem a subir, é em função da inflação, tá? E isso, então, a gente precisa fazer uma correção. Se eu considerar em dinheiros de hoje, trazer esse efeito da inflação, será que o bezerro efetivamente registrou alta de preço? Vamos dar uma olhada em outra figura. Essa figura que aparece na tela também apresenta os preços, como na anterior, por animal e por quilo. Qual que é a diferença dela da anterior? Então, ela considera, eu trago para dinheiros de hoje, quanto que, em dinheiro de hoje, já descontando a inflação, valeu o bezerro em janeiro de 2018. Então, por mais como eu comentei que o bezerro em janeiro de 2018 estava valendo em torno de R$ 1.150, se eu trouxer o que foi o efeito da inflação, então isso seria o equivalente em dinheiro de hoje a R$ 1.241.
Ou seja, como dá pra gente ver muito claramente nessa imagem, se eu comparar novembro agora, o bezerro está em média, a cotação do CPEA valendo R$ 1.215. Então, na verdade, ele teve uma desvalorização. Por mais que a gente teve essa impressão que os preços subiram, a alta foi menor do que a inflação. Então, o índice geral de preços da Fundação Getúlio Vargas, ele está sendo já cotado a mais de 8,5% para o ano. Então, enquanto o bezerro subiu 6%, a inflação já subiu um pouco mais de 8%. Então, na verdade, em valores reais, descontando o efeito da inflação, agora em novembro, os preços estão valendo menos do que em janeiro. Isso, o preço por animal, tá bom? Porém, quando a gente considera os pesos médios do CPEA, também para o indicador Mato Grosso do Sul, houve uma alta real de preço do bezerro. Então, nós saímos de um quilo de bezerro a R$ 6,30, chegando a R$ 6,50, que foi um pico no mês de março, caindo para R$ 6,00, que foi o menor preço para esse ano, em junho, chegando novamente a R$ 6,50 em outubro, estando agora em novembro, na média do mês, a R$ 6,40. Então, efetivamente, o que teve valorização real em 2018 até a segunda quinzena de novembro foi o preço do quilo do bezerro. Pois é, esses dados têm como base o indicador de bezerro do CPEA. Vamos saber como esse indicador fechou hoje. A Sara está em São Paulo e vai trazer os dados para a gente, Sara. Pois é, Zaidan, o preço do bezerro ele avançou bastante no início do mês de novembro e a gente observa que agora, nos últimos dias, ele tem recuado. Hoje há uma desvalorização de 1,27 no preço do bezerro, aí no estado de Mato Grosso do Sul. Com isso, o preço hoje, a cotação nesta sexta-feira, fica em R$ 1.245,79 por cabeça. Uma queda no dia e nos últimos dias também, mas no acumulado do mês de novembro ainda há uma valorização acima dos 3% no preço do bezerro. Do preço do bezerro, hoje eu vou passar para o preço do boi gordo, Zaidan, que hoje tem uma alta significativa. De acordo com o indicador CPEA aqui para o estado de São Paulo, a valorização hoje no mercado do boi gordo passa de 1% e, com isso, o preço da arroba avança para os R$ 147,95. E no acumulado do mês, há uma alta de quase 2% no preço do boi gordo aqui no estado de São Paulo, no movimento contrário do preço do bezerro, que, como eu falei, né, o bezerro começou o mês com muitas valorizações, uma sequência de valorizações e agora cai nos últimos dias, e o preço do boi gordo contrário, começou o mês de novembro com algumas quedas, uma sequência de quedas, e agora vem tendo valorizações, inclusive essa de hoje, que passa de 1%, uma valorização importante, portanto, para o preço da arroba. E a Agrifato Consultoria destaca, né, que a menor oferta de animais terminados é o que vem dando sustentação para as cotações nesse momento. Já no mercado futuro, o boi gordo BMF, negociado na Bolsa de Valores de São Paulo, apresenta queda hoje nos dois principais contratos mais próximos, para os meses de novembro e dezembro, e já para os contratos com vencimento mais longe, lá do ano que vem, janeiro, fevereiro e também o mês de maio, aparecem em alta hoje no mercado futuro aí, o boi gordo negociado na Bolsa de Valores em papéis. Com isso, eu vou encerrando minha participação por aqui, Zaidan, desejando para você um excelente fim de semana, para você aí de casa também, e até segunda-feira. Obrigado, Sara. Bom final de semana. Até segunda-feira. Eu quero ouvir também a opinião da Pamela Andrade, analista da Scott Consultoria, sobre o mercado do boi gordo desta sexta-feira. Olá! No fechamento de sexta-feira, 23 de novembro, vimos algumas regiões onde as indústrias estão com escalas de abate confortáveis. E nessas praças, compradores aproveitaram o momento para testar o mercado e ofertarem preços abaixo das referências, porém sem negócios efetivados. Como foi o caso da Praça de São Paulo, onde o preço da arroba permaneceu estável em R$ 148,50 a prazo livre de fundo rural. Por outro lado, nas praças pecuárias onde houve necessidade de reabastecer os estoques e preencher as programações de abate, abriu-se espaço para altas nas cotações. Isso ocorreu em 5 praças pecuárias pesquisadas aqui pela Scott Consultoria. Como exemplo, temos o sul da Bahia. A arroba teve alta lá de R$ 2,00, considerando o valor a prazo, o que significa valorização de 1,4% na comparação diária. Reflexo aí da oferta de boiadas restritas nessa região.
No mercado atacadista de carne bovina com osso, as cotações também permaneceram estáveis e o boi casado de animais castrados está cotado em R$ 9,98 o quilo. Cotações do boi gordo. Oferecimento Seva. Juntos além da saúde animal. Pois é, vamos dar uma olhada então nos números de hoje, sempre destacando o que já foi informado aqui pelo diretor da Scott Consultoria, o Alcides Torres, que são números que representam o piso, a base das cotações nas praças. Quem vendeu abaixo desses valores, que são à vista, livres de fundo rural, vendeu com deságio. Muita gente fez negócios melhores do que esses que vocês estão vendo. Então essa é uma informação apenas para divulgar a cotação básica das praças. Na região sudeste do país, apenas uma alteração hoje no Espírito Santo, alta de R$ 2,00 na arroba, que ficou em 143. Nas outras praças não houve alteração de preços. No sul também, sem alteração, preços estáveis, fechando a semana. Nas praças de Mato Grosso do Sul e Goiás, no centro-oeste, alta de R$ 1,00 na arroba no sul de Goiás e de R$ 1,00 em Dourados, Mato Grosso do Sul. Nas praças de Mato Grosso, queda de R$ 1,00 na arroba no norte do estado. Nas outras praças, preços estáveis. Na região nordeste, até a Pamela disse agora há pouco, destacou alta de R$ 2,00 na arroba no sul da Bahia, que passou hoje para R$ 145. Nas outras praças, arroba estável. E região norte do país, alta de R$ 1,00 em Rondônia e queda de R$ 1,00 na arroba no norte do Tocantins. 7 horas e 25 minutos, vou chamar o repórter Vinícius Souza, que sempre faz um balanço de destaques exibidos aqui na nossa programação durante a semana. Vamos ver. Boa tarde para você que acompanha o programa Mais Pecuária. É isso mesmo, na tarde da última quarta-feira, um almoço realizado na sede do SBA em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebeu nomes importantes do agronegócio e tratou sobre o acordo de cooperação da coordenadora geral da Campo Grande Expo, Alessandra Piano, com o idealizador e coordenador geral do Show Rural Copavel, Rogério Rizardi. No evento foram apresentados os projetos para a próxima edição. O espaço da feira para 2019 foi ampliado e ao todo já foram vendidos quase 40% dos estandes disponíveis. O Sistema FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, realizou na noite do dia 21 de novembro o MS Agro 2018. O evento aconteceu no auditório da Casa Rural, em Campo Grande. O tema foi o novo governo, cenários e tendências na política e na economia brasileira. Os palestrantes falaram sobre os possíveis impactos que o novo cenário político brasileiro deve apresentar no ramo do agronegócio. O Universo Agro não tinha um prestígio tão grande dentro de um governo, dentro de um grupo político que está administrando agora o Palácio do Planalto. Então, vamos lá, o ponto de partida do Universo Agro me parece melhor do que foi em diversos outros anos. Tem uma série de desafios muito presentes já, muito urgentes. O país precisa ser reorganizado e precisa ser reorganizado com determinação, mas com diálogo também. Vai ser necessário fazer um chamamento para um novo pacto social. Vamos ver se os novos dirigentes têm essa clareza e têm essa disposição. Na terceira semana de novembro de 2018, a balança comercial registrou superávit de 1 bilhão e 800 milhões de dólares, resultado de exportações no valor de 5 bilhões de dólares e 3 bilhões e 199 milhões de dólares. O Brasil abateu 8,28 milhões de cabeças de bovinos no terceiro trimestre de 2018. O comentário é de João Pedro Cuti Dias. A questão que salta aos olhos é a questão do terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre. No segundo trimestre, a greve dos caminhoneiros atrapalhou tudo, parou o mercado, ficou uns 10, 12 dias sem abate no Brasil, sem escoamento de carne, o consumo foi prejudicado. E houve uma recuperação.
E olha só, no estado de Mato Grosso, o boi gordo registrou queda pela 4ª semana consecutiva, com um recuo de 0,20%. O preço da arroba ficou em R$ 133,17. Já a vaca gorda apresentou queda de 0,73%, sendo negociada a R$ 125,99 a arroba. Com a desvalorização do boi gordo e o leve aumento no preço do bezerro, o poder de compra do produtor que faz a engorda reduziu a 0,38% e a relação de troca ficou em 1,86 a cabeça. Os dados foram divulgados pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Um projeto desenvolvido dentro da Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, mostra que produtores de grãos fazem renda extra com o confinamento de gado de corte. A diferença está no custo mais baixo da alimentação, no ganho de peso e na precocidade dos animais que são abatidos. Pode ser uma vantagem, então, para o produtor que tem o grão, porque diminui o custo e barateia também o custo do confinamento. Então, com o resíduo de lavoura ou com a própria produção do grão que sobra do produtor, ele pode fazer um confinamento, que a base do confinamento é, então, o baixo custo, a baixa infraestrutura que demanda e o baixo tamanho de piquete, porque o confinamento ele demanda muito pouco, tanto de infraestrutura quanto de valor aquisitivo. Na semana de 12 a 18 de novembro, você acompanhou aqui pelas lentes do SBA no quadro De Olho na Fazenda a Semana Sind Castilho. Foi a maior venda da raça Sind no país. O evento aconteceu na Fazenda Tabaju, interior de São Paulo. A realização foi da Connect Leilões com a assessoria dos irmãos Geraldo e Fernando Carvalho. Veja como ficaram as médias. Ao todo, foram vendidos 150 fêmeas comercializadas acima dos R$ 8.000, 110 machos que também ficaram acima da casa dos R$ 8.000 e 2 prenheses com média de R$ 19.500. Equinos e machos em geral atingiram média de R$ 4.500. E estes foram os destaques do que aconteceu no agronegócio. Você pode rever os nossos vídeos acessando o portal sba1.com. Até a próxima! O Mais Pecuária termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até segunda-feira. Bom final de semana. E agora a nossa agenda de leilões com o Éder Campos em Na Batida do Martelo. Até a próxima.